Sejam bem-vindos a esta celebração. No Domingo de Ramos, a Igreja recorda a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, quando o povo o acolhe com ramos e aclamações. Este momento revela um aspecto importante da palavra de Deus. Jesus não caminha sozinho e entra na cidade rodeado por uma comunidade que o acompanha, ainda que essa mesma comunidade seja frágil e inconstante. A palavra de Deus, neste dia, convida cada pessoa a refletir sobre o modo como participa na vida da Igreja. Tal como a multidão que acompanhava Jesus, também hoje somos chamados a caminhar juntos, acolhendo Cristo no centro da nossa vida e das nossas comunidades. Trazemos hoje ao nosso coração 7º dia de António Joaquim Miranda dos Santos Mota. 2º aniversário, falecimento, Joaquim Nunes de Brito. Aniversário, falecimento, Albino do Amor Divino Ferreira. Aniversário, falecimento, João Batista Andrade Fonseca. Aniversário, falecimento, Manuel Gomes de Matos. Aniversário natalício, Manuel Joaquim Silva Carvalho. Aniversário natalício, Rosa de Castro Branco, marido, filho e genros. António Ribeiro Matos, Joaquim Rodrigues da Cruz, Alzira Figueiredo de Sá, Joaquim Silva Pedrosa, Teresa Barbosa Gonçalves Gandarão, Avelino de Souza Figueiredo, Rosa de Souza Pereira, Palmira Barbosa de Miranda, Avelina Jesus da Silva, Justino da Cruz Gomes, Iria Magalhães da Costa e filha, Maria Emília da Silva Martins Pereira, Lucinda Oliveira e Souza, marido, filhos, noras e genro, Nuno Manuel Fonseca Cruz. De pé, cantamos. Nesta Eucaristia queremos recordar o aniversário da catequista Isabel Ferreira. Oremos.
Deus, amor todo-poderoso e eterno, que para salvar a humanidade quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e suportasse a cruz, fazei que vivamos unidos a Ele na sua paixão, para chegarmos a tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Aposentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e, por isso, não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Todos os que me veem escarnecem de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. Confio no Senhor, Ele que o livre, Ele que o salve se é seu amigo. Meu Deus, por que me abandonaste? Matilhas de cães me rodearam, cercou-me um bando de malfeitores, trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaram? Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Mas vós, Senhor, não vos afasteis de mim. Sois a minha força, apressai-vos a socorrer-me. Meu Deus, por que me abandonaste? Hei de falar do vosso nome aos meus irmãos
vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos os filhos de Jacó, reverenciai-o vós todos os filhos de Israel. Meu Deus, porque me abandonaste? Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Obedeceu à morte e à cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor. O Evangelho do Domingo de Ramos é lido a 3 vozes e é um pouco longo. Por isso, se assim o desejarem e para melhor o escutarem, podem sentar-se. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Senhor. Naquele tempo, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: Que estáis dispostos a dar-me para vos entregar Jesus? Eles garantiram-lhe 30 moedas de prata e, a partir de então, Judas procurava uma oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de tal pessoa e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. É em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da noite, sentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, declarou: Em verdade vos digo, um de vós há de entregar-me. Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-lhe. Serei eu, Senhor? Jesus respondeu: Aquele que meteu comigo a mão no prato é que há de entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Judas, que o ia entregar, tomou a palavra e perguntou:
Serei eu, mestre? Respondeu Jesus. Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou em seguida um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado pela multidão para a remissão dos pecados. Eu vos digo que não beberei mais deste fruto da videira, até ao dia em que beberei convosco o vinho novo no reino do meu Pai. Cantaram os salmos e seguiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse-lhes: Todos vós, esta noite, vos escandalizareis por minha causa. Como está escrito, ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas do rebanho. Mas depois de ressuscitar, preceder-vos-ei a caminho da Galileia. Pedro interveio, dizendo: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu não me escandalizarei. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, esta mesma noite, antes de o galo cantar, me negarás 3 vezes. Pedro disse-lhe: Ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsemane e disse aos discípulos: Ficai aqui, enquanto eu vou além orar. E, tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com o rosto por terra enquanto orava e dizia: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Nem sequer pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. De novo se afastou pela segunda vez e orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou novamente e encontrou-os a dormir, pois os seus olhos estavam pesados de sono. Deixou-os e foi de novo orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Veio então ao encontro dos discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aproxima-se aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar quando chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor tinha-lhes dado este sinal: Aquele que eu beijar é esse mesmo. Prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse-lhe: Salve, mestre. E beijou-o. Jesus respondeu-lhe: Amigo, a que vieste? Então avançaram, deitaram as mãos a Jesus e prenderam-no. Um dos que estavam com Jesus levou a mão à espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Jesus disse-lhe: Mete a tua espada na vainha, pois todos os que puxarem da espada morrerão à espada. Pensas que não posso rogar a meu Pai que ponha já ao meu dispor mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim tem de acontecer? Voltando-se depois para a multidão, Jesus disse:
Viestes com espadas e varapaus para me prender, como se fosse um salteador. Eu estava todos os dias sentado no templo a ensinar e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para se cumprirem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que tinham prendido Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos se tinham reunido. Pedro foi-o seguindo de longe até ao palácio do sumo sacerdote. Aproximando-se, entrou e sentou-se com os guardas para ver como acabaria tudo aquilo. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho falso contra Jesus para o condenarem à morte, mas não o encontravam, embora se tivessem apresentado muitas testemunhas falsas. Por fim, apresentaram-se duas que disseram: Este homem afirmou: posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Não respondes nada? Que dizes ao que depõem contra ti? Mas Jesus continuava calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declares se és tu, Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu-lhes: Tu o disseste. E eu digo-vos, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade temos de mais testemunhas? Acabais de ouvir a blasfémia. Que vos parece? Eles responderam: É réu de morte. Cuspiram-lhe então no rosto e deram-lhe punhadas. Outros esbofeteavam-no, dizendo: Adivinha, Messias, quem foi que te bateu? Entretanto, Pedro estava sentado no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse-lhe: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Dirigindo-se para a porta, foi visto por outra criada que disse aos circunstantes: Este homem estava com Jesus de Nazaré. E de novo ele negou com juramento. Não conheço tal homem. Pouco depois, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Com certeza tu és deles, pois até a fala te denuncia. Começou então a dizer imprecações e a jurar. Não conheço tal homem. E, imediatamente, um galo cantou. Então, Pedro lembrou-se das palavras que Jesus dissera, antes de o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E, saindo, chorou amargamente. Ao romper da manhã, todos os príncipes, os sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram em conselho contra Jesus, para lhes darem a morte. Depois de lhe atarem as mãos, levaram-no e entregaram-no ao governador Pilatos. Então Judas, que entregara Jesus, vendo que ele tinha sido condenado, tocado pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, entregando sangue inocente. Mas eles replicaram: Que nos importa? É lá contigo. Então arremessou as moedas para o santuário, saiu dali e foi-se enforcar. Mas os príncipes dos sacerdotes apanharam as moedas e disseram: Não se podem lançar no tesouro, porque são preço de sangue. E depois de terem deliberado comprarem com elas o campo do oleiro, que servia para a sepultura dos estrangeiros. Por este motivo, se tem chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta. Tomaram 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado
os filhos de Israel avaliaram e deram-nas pelo campo do oleiro, como o Senhor me tinha ordenado. Entretanto, Jesus foi levado à presença do governador, que lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu. É como dizes. Mas ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso à escolha do povo. Nessa altura havia um preso famoso chamado Barrabás. E quando eles se reuniram, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: Não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: E que hei de fazer de Jesus, chamado Cristo? Responderam todos. Seja crucificado. Pilatos insistiu. Que mal fez ele? Mas eles gritavam cada vez mais. Seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: Estou inocente no sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás e, depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no num manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça e colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Depois cuspiram-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Chegados a um local chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, e ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram um letreiro indicando a causa da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, ele que o livra agora se o ama, porque disse: Eu sou filho de Deus. Até os salteadores crucificados com ele o insultavam.
Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra, e pelas 3 horas da tarde Jesus clamou com voz forte, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram, está a chamar por Elias. Um deles correu a tomar uma esponja, embebeu-a em vinagre, pô-la na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram, Deixa lá, vejamos se Elias vem salvá-lo. e Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou. Então o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E, saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o tremor da terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram, Este era verdadeiramente Filho de Deus. Estavam ali a observar de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas encontrava-se Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tinha tornado discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe o entregassem. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo e depositou-o no seu sepulcro novo que tinha mandado escavar na rocha. Depois rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e retirou-se. Entretanto, estavam ali Maria Madalena e a outra Maria sentadas em frente do sepulcro. No dia seguinte, isto é, depois da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram-lhe, Senhor, lembramo-nos de que aquele impostor disse ainda quando era vivo, depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso, manda que o sepulcro seja mantido em segurança até ao 3º dia, para que não venham os discípulos roubá-lo e dizer ao povo, ressuscitou dos mortos. E a última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu, Tendes à vossa disposição a guarda, ide e guardai-o como entenderdes. Eles foram e guardaram o sepulcro, selando a pedra e pondo a guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho que nos acabou de ser servido não pode, de maneira alguma, nos deixar indiferentes. Antes, pelo contrário, deve nos deixar inquietos e até perturbados. Depois destes últimos domingos, Jesus se encontrar conosco de tantas formas, depois de nos procurar e vir ao nosso encontro, na tentativa de nos revermos na Samaritana e nas suas sedes, no cego de nascença e nas nossas cegueiras, ou até mesmo no seu melhor amigo Lázaro e nas nossas lágrimas. Ele, sem medos de mexer no nosso lodo e naquilo que já cheira mal,
quer nos encontrar e quer, acima de tudo, mover-nos e comover-nos para que exista verdadeiro encontro pascal. E nós demos oportunidade para este encontro? No Evangelho escutado, são claros os desencontros existentes. Não vou enumerar os sucessivos relatos que acabamos de ouvir. No entanto, há um que não deixa de mexer comigo. Numa expressão corriqueira dos dias de hoje, ditas tantas vezes pela boca do povo: eu lavo as minhas mãos como Pilatos. É verdade, não poucas vezes nada fazemos para salvar os outros. Simplesmente lavamos as mãos com o nosso desinteresse. Mas Jesus, como sempre, parece que surge nas nossas vidas para nos trocar todas as voltas. Parece que surge nas nossas vidas para nos incomodar. Ele sabe sempre como nos desmontar por completo. E assim, apercebemos-nos que enquanto Pilatos lava as mãos, Jesus ajoelha-se perante cada um de nós para nos lavar os pés. Quanta humanidade! Perante o desinteresse surge a maior resposta de todas: o amor. Este amor que muitas vezes aparece nas nossas vidas, no silêncio e no anonimato de tantas pessoas que amam no silêncio dos seus corações. Hoje não vos quero contar nenhuma história. Quero, isso sim, que pensem na história que é a vossa vida, onde, por meio de silêncios, surge o amor. Quero que neste silêncio reconheçam os momentos em que lavaram as mãos como Pilatos. Quero que reconheçam também os momentos em que lavaram os pés uns dos outros como Jesus. Deixemos, neste momento de silêncio, o amor habitar o nosso coração. Hoje convido-vos a percorrer apaixonadamente o caminho que reaviva a fé e a esperança no compromisso para com a Igreja. Dizem, pois, credes em Deus Pai que venha em nosso auxílio no meio de todo o sofrimento? Sim. Credes em Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus e servo de todos? Sim. Credes no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e vida em abundância? Sim. Credes na Igreja, esposa de Cristo, nascida do seu lado aberto na cruz? Sim. Credes na ressurreição dos mortos e na vida nova do novo mundo que há de vir? Sim.
Esta é a nossa fé. Esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãs e irmãos, contemplando a Cristo, nosso Salvador, oremos pela salvação de todas as pessoas, vítimas do ódio, da violência e da injustiça, dizendo confiadamente: Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pela Santa Igreja, seus ministros e fiéis, para que, vivendo na fé o mistério da paixão, recolham da árvore da cruz o fruto da esperança, oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelos que fazem as leis e julgam as pessoas, para que defendam os inocentes e os oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade, oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelos ateus e pelos cristãos sem fé, para que, à semelhança do centurião do Evangelho, descubram em Cristo crucificado o Filho de Deus, oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Pelos doentes, os moribundos e os agonizantes, para que sintam junto de si o Salvador, que nas mãos do Pai entregou o seu Espírito, oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Por todos os fiéis, para que, acolhendo Jesus Cristo, que entra humildemente em Jerusalém, aprendam a segui-lo no caminho da cruz, caminhando juntos como o povo de Deus unido, no serviço e no amor fraterno, oremos. Vinde, Senhor, e salvai-nos. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expirar. Dai-nos a graça de descobrir, à luz da fé, o amor infinito com que nos amais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O peditório desta Eucaristia reverte a favor do contributo penitencial. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai, amor todo-poderoso. Receba ao Senhor pelas mãos deste sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem, por toda a sua santa Igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos, por este único e admirável sacrifício, a misericórdia que os nossos pecados não merecem. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, demos
Damos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus, amor eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam, o céu e a terra proclamam a vossa glória, a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito, bendito que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor. Santificai, pelo Espírito Santo, estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito.
O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, com São José, seu esposo, com o seu coração de Pai, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé, na esperança e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso arcebispo José, os bispos auxiliares Nélio e Delfim, e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos rezar cantando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos num gesto de comunhão fraterna. Piedade
Felizes somos nós, porque somos convidados para a ceia do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que carrega o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizestes esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Olhai benignamente, Senhor, para a vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo se entregou às mãos dos seus inimigos e suportou a cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Abençoe-vos o Deus Amor Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e a todos o Senhor vos acompanhe.